Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa da Gouveia Ecosystem. E como sempre, a gente vai falar de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, mas principalmente ambiente de negócios. E hoje, um tema que a gente gosta muito dentro do varejo, que é o varejo da moda, com uma marca extremamente conhecida, principalmente para o público masculino, mas claro, para o público feminino também, que compra muitas vezes para o público masculino, entre outras grandes alternativas que se tem. A gente vai discutir aqui com Richard Stade, que é o CEO da Aramis, que eu, assim, estou muito feliz que está presente aqui. E primeiro de tudo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite, estar aqui para a gente bater papo sobre varejo. Estou empolgado para o nosso bate-papo. Todo empolgado para o bate-papo. Obrigado mais uma vez pela presença, tá bom? Então, assim, Aramis é uma marca aqui que todo mundo conhece. Então, assim, é bem tranquilo da gente falar. Uma marca que quem passa em shopping já passou numa Aramis, já comprou uma Aramis, tem uma Aramis, eu tenho roupa da Aramis. Eu acho legal a marca Aramis, porque assim, todo mundo conhece. Quando você fala assim, eu vou falar com o CEO da Aramis, o pessoal aqui do estúdio, Aramis, que legal. O outro, poxa, que legal. E eu já emendo para fazer essa primeira pergunta. Como que é ser CEO de uma marca tão conhecida, num varejo tão disputado, tão difícil, com uma situação macroeconômica desafiadora que a gente tem, o momento de um varejo desafiador também, como sempre, aliás, como é que é você coordenar aí o diretor-geral, o CEO dessa marca tão conhecida dentro do varejo? Bom, primeiro, mais vezes é um prazer estar aqui com vocês. Olha, você trouxe várias coisas muito interessantes. Posso trazer vários exemplos das frases que você trouxe. Então, vou começar pela primeira. Nossa base de CRM, 30% são mulheres. E eu acho que pelo menos 30% faz o processo de compra junto com o homem, mas acaba usando o CPF dele na hora da compra. Então, a mulher ela tem uma relevância tão grande para o nosso negócio que a gente pensa até em tom de voz, comunicação, focado nelas. Que interessante. Então, a marca masculina tem que entender que a shopper, a mulher, ela tem uma relevância no momento de consumo do homem gigantesca. E ela tem essa relevância junto com ele, estou dizendo percentualmente falando, ou mais sozinha? Os dois. 30% da base CRM dos mais de 500 mil clientes ativos da Aramis hoje são mulheres. 30%? É muita coisa. É impressionante. Porque, me corrija se eu estiver errado, me desculpa, lógico. Não tem nenhuma peça feminina, nenhuma mesmo, é zero. Zero, que faz moda masculina, mas sim tem mulheres que gostam da roupa e acabam pegando para ela e ajustando. Sim, sem problema, mas eu estou dizendo, esses 30% eles não são... São shoppers, são mulheres comprando para alguém. Nossa, é muito grande. Muita gente. Então, o primeiro ponto que você trouxe, eu achei super interessante em relação a isso. Entrando agora na pergunta que você acabou de fazer também, como eu me sinto, acho interessante isso. Eu vi uma frase do Simon Sinek uma vez, que ele fala, tem CTO, cara de tecnologia, CFO finanças, CMO marketing, e CEO faz. E ele falou muito do CVO, Chief Vision Officer. Então, eu sinto que quanto mais a empresa cresce, e eu estou há 17 anos nela e há 10 na presidência, eu sinto que o meu papel vai evoluindo na organização. Então eu falo que a primeira pessoa que tem que mudar sempre sou eu. E no momento que a gente está de crescimento da organização que a gente tem feito, eu vejo o meu papel com 3 grandes variáveis. Tá. Primeiro é o guardião da cultura. Uma empresa que cresce tão rápido, se transforma, a essência nunca pode mudar. Então como você é um guardião da essência da cultura que você acredita? Tá. 2, visão. Como você traz a visão do futuro do teu negócio? Você trouxe um exemplo muito legal, né? Varejo de moda, varejo desafiador, conceito de transformação, movimento, desafios econômicos. A visão é o que traz o norte. Mas visão sem execução não resolve em nada. Então, como você traz a visão e monta um time com capacidade de execução dessa visão no mercado tão dinâmico e volátil quanto é o varejo, Moda Brasil. Então, como você pode imaginar, eu me divirto muito fazendo o que eu faço. Sabe que é legal você dizer isso? Adorei sua resposta. Algumas coisas eu anotei, quero te perguntar. Adorei esse CVO. Daqui a pouco eu quero voltar nessa questão. Mas eu acho bem interessante, assim, o lado desafiador, maravilhoso de pegar uma empresa, você olha a empresa e você fala, cara, como CVO, e eu gostei de novo dessa sigla, guardião da cultura, você fala assim, eu vou acordar todo dia, eu vou pensar na estratégia dessa empresa, eu vou comandar uma equipe, eu vejo o resultado acontecer, atenção, eu vejo o resultado não acontecer, eu vejo a loja abrir, eu vejo nova loja abrir, atenção, eu vejo a loja fechar, eu vejo a culpa, eu vejo a responsabilidade, o que é? Esse lado gestor, né, ele é muito interessante, né? Porque eu falo para as pessoas e as pessoas não acreditam e eu quero transferir essa questão para você, porque como você já viu, eu quero fazer uma entrevista fora do padrão, né? Assim que eu gosto. Então, assim, como é
como a gente aprende sendo o head de uma empresa, né? E as pessoas às vezes não dão bola para isso. Tem as pessoas que trabalham comigo e falam, cara, se vocês fizessem ideia o quanto que eu mais aprendo do que ensino na função que eu tô, você não faz ideia. Você tem essa visão também ou você acha que eu tô exagerando um pouco? Não, eu tenho uma visão que, para mim, o segredo é você estar sempre querendo aprender. Então, eu até estava falando um dia, né? Eu acho que o dia que você acha que você está pronto para a cadeira, é a hora que você para de aprender. Então, eu sinto que eu nunca estou pronto para a minha cadeira. Por quê? Porque a cadeira está em movimento. E se eu estiver parado, eu estou ficando para trás. Então, a minha provocação é inquietude, estar o tempo inteiro querendo aprender coisas novas. E eu gosto de aprender com empresas, com cases legais que não são do meu setor. Porque aí eu consigo abrir minha mente e pensar diferente. Então, vou dar um exemplo de uma coisa. Eu ia te pedir agora, me dá um exemplo para a gente ilustrar. Eu li o livro da Netflix, A Regra de Não Ter Regra. É bem legal. É muito legal. Bem legal, bem legal. E aí, muitas vezes a gente lê certas coisas que quase são uma utopia. Você vê a cultura, ela é uma utopia. Uhum. Será que existe? Será que é aplicável? Mas desde que eu entrei lá em 2007 na Aramis a hoje, eu gosto de ler coisas que me chamam a atenção e eu gosto de traduzir para a minha realidade, que podia ser lá uma empresa pequena ou pode ser hoje para uma empresa maior. Uhum. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu fez parte da minha cultura. Tá. E como eu assumi a presença muito cedo, eu falei, eu só consigo disputar esse jogo, já que a turma tinha de tempo na cadeira que eu tinha de idade, se eu for muito veloz em aprender e o que eu concordar e fizer sentido, implementar. Uhum. Então essas são as coisas que até hoje eu gosto de fazer. Tá. E no livro tem uma parte de transparência radical. Como você cria uma cultura que dá espaço para uma transparência radical de você falar realmente o que você acredita. E aí eu pensei, tá bom, mas Brasil, Estados Unidos têm visões culturais diferentes. Então eu falo para o meu time, eu sou uma pessoa que vou sempre trazer a transparência radical, mas com carinho, com jeito. Para poder a pessoa absorver o meu conhecimento, minha visão, sem o julgamento da crítica, da entrega, mas sim na provocação da evolução, tanto da entrega como do ser humano. E você consegue fazer isso com esse carinho que você citou, sem que as pessoas se sintam muitas vezes, vamos colocar assim, desafiadas num ponto ruim? O que eu quero te dizer? E eu vou dar uma ilustração clara para minha pergunta. Quando tá tudo bem e você pressiona a sua equipe, conseguimos a meta, vamos junto, etc, etc. E aí você cobra, você é incisivo. Mas tá indo bem. Mas tá indo bem. Agora, quando você cobra e você é incisivo, quando tá indo mal, você passa às vezes de grosso, que não era para você falar desse jeito, que a equipe podia, poxa vida, você podia pegar mais leve, porque quando a coisa não tá bem, aí a figura, mesmo com carinho, mas se você vai no incisivo, as pessoas já mudam o olhar para você. Você sente um pouco isso, não? Não, eu vou explicar o porquê não. E sim, a gente teve um ciclo de crescimento muito grande, o que é muito bonito de ver. Claro. Sim, teve uma pandemia que foi um choque. E eu lembro na pandemia, eu falei, duas coisas não podem acabar. O caixa e a cultura. Então, eu vou ser o guardião do caixa. Muito legal. Não é que eu vou ser guardião da minha cultura vai evoluir na pandemia. Porque se eu conseguir mostrar que a cultura que a gente está construindo é tão resiliente no momento mais desafiador do varejo, da história, eu fortifiquei algo. Uhum. E mesmo hoje em dia crescendo, tem vários dias que não são fáceis, que acontecem coisas que não estão alinhadas ao que eu gostaria. Claro que uma loja fecha, vamos colocar assim, fecha, né? Ou um problema que já era para ter resolvido, passa uma semana, duas, eu estou numa reunião e eu vejo o mesmo problema. Eu não vou deixar de falar o que eu acredito. Mas eu aprendi com um amigo meu sobre o poder das palavras. As pessoas pensam muito pouco nas palavras que elas vão falar no momento. E eu penso muito nas palavras que eu vou falar. Porque a palavra tem poder. Eu posso falar, eu estou pé da vida com você. Eu estou frustrado. Porque eu tinha uma expectativa que já teria resolvido esse problema nessa reunião. Eu estou falando meu sentimento. Mas eu estou dando uma palavra que traz o meu sentimento real e eu falo, o que eu quero gerar em vocês é o inconformismo. Eu quero que vocês saiam da reunião comigo inconformados, mas nesse momento o ser humano tem dois caminhos. Ir para baixo ou ir para cima. No inconformismo, você quer dizer. Uhum. Em quase todos os sentimentos. Você pode te levar para um lugar mais escuro ou para a luz. O que eu falo para o meu time é, use esse momento, traga o inconformismo com um plano de ação estratégico para falar, eu nunca mais vou passar por isso. E não entra no lugar do, mas veja bem, porque realmente aconteceu tal coisa, e entra no lugar de justificativa porque não vai resolver. Então, e quando eu vou numa reunião dessa,
E eu fiz uma na semana passada. Eu estava em Nova York, no evento que estava rolando em Nova York, então eu estava no Zoom. E nessa conversa, eu olhei para um head meu, no Zoom, e eu senti que para ele pegou. Pegou no sentido positivo ou negativo? Câmera é difícil de ler. Tá, mas você sentiu que... E eu gosto dele. Uhum. Voltei para São Paulo, encontrei com ele uma hora e falei, vem falar comigo. Eu olhei para você na câmera e eu senti você. O que eu quero dizer é que eu espero que essa minha frase te impulsionou para algo. Ele falou, sim. Eu saí de lá, peguei todos os meus diretos, fiz uma reunião, montei um plano de ação estratégico e falei, eu nunca mais vou ter uma reunião dessa com ele. Falei, parabéns, você pegou as minhas palavras, a minha visão e trouxe um plano de ação prático para uma solução. Uhum. Então, quando eu acho que tem uma chance de não ter sido claro, eu vou atrás da pessoa alguma hora. Separadamente, e eu tenho uma conversa com ela. Porque para mim isso é transparência radical. É isso que eu ia te falar, isso que você considera como transparência radical dentro da cultura, como você fala, como guardião do caixa da cultura, mas aí nesse viés falando da cultura, como guardião da cultura, mas essa transparência radical. Tem que falar. Então eu estava numa reunião de marketing. Falei, o material não tá bom. E eu vou te explicar na minha visão o que eu acho que poderia melhorar e o que eu acho que tá bom. E a próxima vai ficar melhor. E a pessoa saiu da minha sala falando, vou fazer melhor a próxima. Uma transformação de negócio em constante movimento, a única certeza que você tem é que você vai errar. É a única certeza que você tem. É e quando fato, você né? muda time, muda estrutura, muda governança, você vai errar. Então a pergunta é, como você faz com que a curva de aprendizado das pessoas seja mais eficiente para a entrega de valor ser maior? Para mim, isso é liderança. Tá. E nesse sentido, como que você tem acompanhado, por meio das suas ações, o crescimento objetivo da empresa? Né? Então, você está como presidente da empresa, né? Há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Como é que você olha a curva de crescimento, como você mesmo citou, e como que você enxerga os momentos dessa curva de crescimento? Claro, não estou falando para você fazer uma trajetória agora de 10 anos, mas agora, nesse momento, como é que você enxerga a empresa dentro dessa curva por meio da tua gestão? Eu vou trazer uma coisa que eu uso muito nas minhas palestras, que eu gosto muito. Eu mostro um gráfico de 14, quando eu assumi a presidência, 2019, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. E eu falo, isso é bom ou ruim? Bom, né? Consistência, 14%. Até porque eu ia falar, 14% sequencialmente é bem desafiador. Minha conclusão é que foi ruim. Por quê? Porque veio uma pandemia. E a pandemia, de alguma maneira, quando você cresce 14% ao ano, na minha opinião, o que eu aprendi é que ele acaba escondendo certas ineficiências que você tem pela consistência. E aí veio a pandemia. Foi o momento de olhar para dentro de casa e falei, eu vou reconstruir meu negócio do zero. Vou mudar o logo, posicionamento, sortimento, comunicação, layout de loja, eu vou refazer meu negócio. Porque na minha cabeça eu já tinha uma vontade de transformar, mas eu estava indo muito gradual pela consistência. Você acha que você se acomodou na consistência? Não. É isso não? Então não entendi. Eu acho que você tem menos coragem de pivotar uma coisa que cresce com consistência. Então você vai muito mais gradual nos testes para poder levar a marca para um lugar, mas a verdade é que o consumidor cria uma verdade absoluta sobre o seu negócio no tempo e você não quebra uma verdade absoluta quando você é gradual, você só quebra quando você choca. Quando a gente reposicionou a marca, que foi por necessidade, no momento que eu olhei e falei, eu vou fazer, e foi meu jeito de lidar com o momento, se pegar o número 19, tira 20 fora, põe 21, 22 e 23, a gente dobrou de tamanho em 3 anos. Então a gente sai de um crescimento de 14% para um crescimento de 26% ao ano. Isso quer dizer o que para mim um aprendizado? O negócio tinha muito mais para dar. Eu aprendi que eu tinha muito mais para me desenvolver e criar uma visão até mais audaciosa. E para cada momento de empresa, ela precisa de um CEO diferente. E você tem que se ressignificar como CEO para cada um desses momentos. Esse é o raciocínio, né? Eu acredito que sim. Entendi. E quando você consegue essa ressignificação, você consegue tangibilizar, ou seja, você consegue realmente enxergar essa ressignificação sua? Ela é algo nítido para você ou você percebe isso um pouco tempo depois? Não. Eu quero dizer, acho que a pergunta é melhor assim, é consciente essa ressignificação e você percebe? Ela é totalmente consciente. Todo final de ano eu penso que eu sou um facilitador do meu negócio. Dá uma história engraçada. Quando eu fiz a transação com o fundo em 2014, eu negociei em 2013, eu tinha 28 anos. Tá. E eu fiz o roadshow com 28 anos. E nas últimas conversas de negociação, eles falaram, olha, Rick, você parece um cara legal,
28 anos, a gente está comprando minoritário, a gente quer ter uma cláusula que você vai ser avaliado a cada 2 anos. Abaixo dos peers de mercado, abaixo do orçamento, você pode ser demitido da empresa, da cadeira. Aí meu pai estava nessa sala comigo, ele falou, sai da sala comigo, você vai dormir 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você, eu acho uma loucura. Deu 2 dias, eu falei, eu quero assinar. Me explica. Falei, 2 coisas. Primeiro, essa empresa vai ser maior que a gente. Segundo, a hora que eu não for a melhor pessoa para estar nela, põe alguém melhor que eu. Todo final de ano eu tenho uma reflexão essa empresa, eu sou um facilitador dela. O que ela precisa que eu me desenvolva para ser a pessoa certa para estar nessa cadeira? Veio de talvez uma provocação lá atrás de uma assinatura de um documento. Que depois de 10 anos pouco importa. Mas o autoconhecimento e a autorreflexão de entender o meu papel para facilitar a transformação de uma coisa que eu tenho um carinho e uma intensidade, uma energia enorme de fazer, isso sempre teve dentro de mim. E quanto mais autoconhecimento e mais consciência a gente tem sobre quem a gente é, sobre quem é a nossa essência, que lá a gente não quer mexer, mas todo o resto, a gente tem que se permitir desconstruir para construir sempre que for necessário. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E é algo, para finalizar essa parte, a gente ir mais para o negócio, Aramis, essa questão da autoconsciência, do autoconhecimento, como você disse, é algo que você segue trabalhando, por exemplo, com curso, com treinamento, com leitura, ou seja, é uma coisa contínua que você trabalha. Como é que você, como hoje gestor, você enxerga isso? Até para quem está nos ouvindo, ter uma referência. Bom, eu gosto de ler biografias, então uma coisa que me interessa é ler biografias, histórias, algo que sempre me conecta. Eu busco esse olhar para dentro. Já fiz mentoria, já fiz coaching, mas acho que se você tem consciência da realidade e se permite ser vulnerável, de entender que faz parte do processo, uma evolução, e tudo bem errar. Mas se você for fiel à sua essência e ser questionador, você consegue achar esse espaço em você. Então, sim, eu tenho boas conversas comigo, eu tenho boas conversas com amigos, com pessoas, com a minha esposa. Então, é um processo evolutivo e acho que ele tem que ser. Porque... ele não tem fim, né? Ele é um processo evolutivo no sentido contínuo. É lifelong learning, a vida inteira aprendendo. Então, desde um curso que eu estou fazendo em Harvard, que é uma provocação de pensar diferente, a coisas simples como o meu dia a dia, a ter a estrutura de feedbacks estruturados na companhia, e eu pedi para todos os heads que não são diretos também responder para mim os pontos cultural, de performance, qual a opinião deles. Eu gosto de entender. Eu acho que a gente tem que ter mente aberta. Então, eu estava num team building dos meus diretores, eu levantei e falei, o que vocês gostariam que eu evoluísse? O que eu não estou entregando aqui para vocês era importante? Muitas vezes é saber fazer as boas perguntas e ter uma escuta aberta e um ambiente onde a pessoa tem conforto de segurança de te falar o que aquela pessoa acredita. Não é fácil isso. É isso que eu te falar, porque assim, isso eu falar agora, é um grande desafio você ter pessoas na sua equipe que tem a segurança, você usou a palavra corretíssima, a segurança de falar, não, eu vou falar com o Richard, que eu penso sobre isso, assim, 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 sei que talvez ele não vai gostar disso, mas eu tenho segurança de falar com ele para que isso seja benéfico para o negócio, benéfico para o resultado, benéfico para o nosso desenvolvimento. Pode parecer bonitinha a nossa frase aqui, né, gente? Mas assim, cara, no dia a dia isso é complexo, assim, ao extremo, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que é o ponto, talvez, dos mais complexos da gestão de pessoas. Eu acho. Eu vou dar um exemplo rápido, e eu trouxe esse exemplo da reunião de líderes com 52 líderes nossos. Lá atrás, na pandemia, eu tive uma reunião com o meu time comercial, porque a gente não era muito hábil na época em vender por WhatsApp, venda com código e tal, tudo fechado. Então eu fiquei uma hora ouvindo porque eles não conseguiam. Acabou a reunião, eu falei, do caramba, agora vocês têm uma hora para me convencer como vocês vão, porque senão o negócio vai quebrar. E eu fui incisivo. Teve um analista comercial, assim, super júnior, escreveu um e-mail. Falando, achei importante a reunião, muito interessante o que você falou, mas como o olhar de cultura que você prega, acredito que você não possa fazer muitas reuniões desse jeito. Eu respondi, obrigado pelo feedback. E eu trouxe esse exemplo que aconteceu em 2020, na última reunião de líderes, com 52 líderes da companhia, falando, eu recebi de um analista isso. Todo mundo aqui tem direito de mandar um e-mail, me chamar para conversar, se sentir que algo que eu fiz não correspondeu ao que eu estou pregando para vocês. Porque eu sou humano, eu também posso errar. Então, eu trouxe esse discurso para 52 líderes da companhia, num evento nosso trimestral. Isso é bem importante, né? Ou seja, é um recado bem direto. Assim, se eu estou dizendo que o analista pode vir falar comigo e eu dei essa abertura, significa que o mínimo que você tem que fazer é ter essa abertura comigo. Muito bom, muito bom. Falando de Aramis, agora diretamente, assim, a gente tem um mercado hoje
dentro do varejo, muito desafiador, né, Richard? A gente tem uma questão do phygital, que se fala muito, da omnicanalidade, né? Do PDV, que não é mais PDV, é PDX, né? Ou seja, vamos pegar alguns pilares. Experiência no ponto de venda, que por isso o PDX, né? Omnicanalidade, ou seja, você está em todos os lugares ao mesmo tempo para esse cliente, e um mundo digital cada vez mais presente, mas se convergindo com o físico por conta da experiência. Como é que você, como CEO da Aramis, como gestor dentro do varejo, enxerga hoje o varejo sob essa perspectiva desses pilares que você tem? Muito legal a pergunta. No varejo de moda, você tem um trinômio, que é conhecido como planejamento, compras e produto, que é o trinômio natural do varejo. Eu tive um conselheiro consultivo, que é o Aurel Grunkraut, que hoje é CEO do Burger King, mas ele era marketing, vendas e tecnologia do Burger King. O dia que ele estava no meu conselho, eu comecei a conversar com ele, eu falei, nossa, existe um novo trinômio do varejo, que é marketing, vendas e tecnologia. Por que isso tem que estar integrado? Porque se eu tenho meus canais de venda, com marketing integrando etapas do funil, jornada do cliente, estratégia, a tecnologia deixando com menos fricção e com uma jornada mais fluida, você vai ter uma chance de ganhar o jogo. Então eu juntei essa visão para poder fazer a transformação. Então sim, a loja é um ponto de experiência de marca. E uma marca masculina de moda premium como é a nossa, a gente sabe que o atendimento na loja, a gente fala do ajuste perfeito, o alfaiate para ajustar a sua peça, ter toda essa experiência, ela é importante, porque a gente tem um NPS muito alto. Tá. Mas, se você não faz um trabalho de mapeamento de jornada desse cliente, se você não sabe a hora de comunicar com ele, a personalização da comunicação, para fazer a conexão desse consumidor com a marca através, sim, de um CRM, ou, obviamente, conectando algo tão importante que o nosso vendedor com o nosso cliente. Quando você cria essa jornada integrada, e você entende como você gera valor para essa experiência, você aumenta o famoso LTV, que é o Lifetime Value do cliente, então aumento de compra, você aumenta a frequência, e você reduz o churn, que é a perda de clientes ativos na base. Porque o que eu entendi? A estratégia, o desafio é um trabalho de topo de funil, né, de awareness, para trazer muita gente. Mas a hora que esse cliente entra no mapeamento da jornada da marca, como você faz com que ele fique vivo nela? Claro, porque você tem muitas marcas. Claro, porque colocá-lo ali dentro já é importantíssimo, mas é só a primeira etapa, né? Exatamente. Então, como a gente, por sinal, dobrou em 3 anos a companhia? Porque eu vi o aumento de 50% de clientes novos e vi o aumento de 42% de recorrência. Então, esse dado da recorrência é fundamental para você, né? Então, hoje eu estou com um projeto que a gente está desenhando, que é, eu preciso ter um app do vendedor, um app do cliente, um CRM Lote integrados. Para estar na palma da mão do cliente e do vendedor, como eu gero a melhor experiência de jornada para ele. Como eu tiro fricção. E eu ia te dizer, essa experiência de jornada você entende hoje que é decisiva como, por exemplo, a tomada de decisão do cliente? Eu quero dizer o seguinte, para ele tomar a decisão de comprar um produto Aramis, você participar dessa jornada dele, hoje é o diferencial, essa é a palavra que eu estava pensando. A pergunta é, você quer ser ativo ou reativo? Você quer que ele passe no corredor do shopping um dia Aramis, que camiseta bonita, eu vou entrar. Deixa eu ver essa camiseta. Ou você quer que ativamente ele tenha a marca na mente dele, que você consiga sugerir momentos de uso que façam com que ele tenha o interesse de ir para lá, e que não dependa que ele passe por lá, ou que de repente pense que tem alguma coisa, e pode pensar em N outras marcas além da minha. Claro. Então, o que você prefere? Eu brinco que o shopping, pensa com o shopping como se fosse um deserto. E a loja tem que ser um oásis. Porque o deserto é competitivo, é seco, tem marcas, tem tudo acontecendo. Ou só a loja é um oásis de experiência, de encantamento, de atendimento, de conhecimento, de conexão com o cliente para criar essa conexão para ele querer estar com você. Ou boa sorte jogar no mar aberto, no deserto, que pode ser que entre, pode ser que não entre. E aí, quando você fala disso, a gente tem uma tendência hoje que eu quero trazer aqui pra gente, que é o Retail Media. Né? Então, se você puder, tem gente que ainda não conhece muito bem o Retail Media, falar um pouquinho se você tem utilizado o Retail Media, que só para que todo mundo entenda, em loja, né? Como é que você tem usado esses dados todos que a tecnologia muitas vezes fornece para nós, para que a gente possa, por meio da jornada do cliente, trazer a recorrência cada vez maior, saber o momento de oferecer um tênis, uma camiseta, uma calça, seja lá o que for. Enfim, como é que você hoje tem melhorado esse aspecto da Aramis ou evoluído nesse aspecto da Aramis em Retail Media? Bom, primeiro acho que vem por um lado importante de conteúdo. Tá. Tem provocações boas de conteúdo, porque a gente é uma marca de moda. Uma parte é moda. Uma parte é conteúdo que pode ser de produto ou pode ser de... que a gente tem entrado muito, que é o conceito de pessoas que têm relevância no mercado falando bem da gente. Tá.
Porque no final, tem um funil que eu aprendi lá no meu curso em Harvard, que para mim, assim, abriu minha mente. Vamos lá, acho que o ponto importante. Você tem que saber sua maior dor. Você tem que saber sua maior dor. Eu tenho 2 marcas. Eu sei exatamente minha maior dor nas 2 marcas. Maior dor na Aramis. A marca reposicionou há 3 anos. Você começou uma coisa muito bonita que eu fiquei feliz. Quem não conhece uma Aramis hoje em dia? Realmente, quase todo mundo conhece. A pergunta que deveria ser feita para mim é: quem conhece a Aramis de hoje? Ou quem tem a lembrança de uma Aramis de terno, camisa social. A Aramis, lógico, aquela marca de terno e camisa. Bom produto, mas mais formal. Essa era a percepção de Aramis até o reposicionamento. A gente fez o reposicionamento. E hoje é uma outra marca. A pergunta é, será que o cliente percebeu essa mudança? Então, qual é a maior dor para mim hoje? A gente dobrou de tamanho. Se perguntar para mim, Ibope do Rick, não leve ele a data driven. Nas palestras que eu faço, as pessoas que eu converso, levanta a mão quem viu o reposicionamento. Minha estatística dá entre 25% e 30% no máximo. É pouco. É copo meio cheio e meio vazio. É. Para mim é o copo meio cheio. Quer dizer, se eu dobrei de tamanho e tem esse número, esse mar de oportunidade, agora vem um lugar de disciplina. O que é varejo? Varejo se chama disciplina. Então qual é a minha dor de Aramis hoje? Eu preciso converter clientes que têm uma lembrança de uma marca mais tradicional para simplesmente conhecer o que já tem hoje. Então essa é a minha dor. Então qual é o funil que eu aprendi? Você tem os clientes leais ou os influenciadores que são muito próximos, verdadeiros da marca, que falam bem de você porque gostam. Você tem os compradores, você tem os potenciais compradores, você tem o cínico, você tem o cético. Não tem dinheiro do marketing nenhum que muda um cínico e cético a converter para a tua marca. A única coisa que muda é pessoas leais que eles admiram começar a falar bem de você. Isso fez minha estratégia de marketing da Aramis mudar. E aí, ou seja, o que eu estou anotando aqui para te perguntar, assim, ou seja, o teu maior trabalho hoje, por exemplo, eu conheço a Aramis, sei do posicionamento, porque eu sou consumidor Aramis, mas a sua maior dor, ou na verdade, talvez, eu diria desafio, mais até do que dor, nesse caso. Mas assim, o seu maior desafio é que quem conhece a Aramis, e todo mundo conhece, saiba de qual Aramis está sendo falada, né? E o Retail Media, ele vai te ajudar muito nesse sentido, por conta de conteúdo e de posicionamento. O conteúdo, posicionamento, loja, tudo isso vai fazer com que a experiência seja percebida. Urban, que é a minha marca nova, que eu lancei há 1 ano e meio, que é o conceito de tecidos de esporte para lifestyle de moda. Qual é a dor? Ou o desafio? A gente descobriu que é o trial, as pessoas provarem. Porque a gente descobriu que quem prova roupa gosta. Por quê? Porque essa é a maior tendência global. Acabei de voltar de Nova York. Se pegar a Lululemon, Roll, Vore, todas essas marcas estão voando com esse conceito. Só que a gente fez no Brasil primeiro. Então qual é o meu desafio de Urban? 2. 1, trial. 2 que eu aprendi. Posicionamento não é quem... Pioneirismo não é quem cria primeiro, é quem comunica melhor. É quase uma coisa assim, o mais conhecido ganha do melhor? O mais conhecido, não sei se ganha do melhor se o produto do outro for melhor, mas sai na frente. Sai na frente. Porque o que eu quero dizer nesse sentido, pra gente até finalizar aqui, assim, o mais conhecido ganha do melhor no sentido de que alguém vai até lá. Só que se alguém foi até lá e experimentou algo que não é bom, não volta. É isso que você está querendo dizer. Mas a primeira tentativa não vai ser com a marca A, não com a marca B. É isso. Ou seja, acho que talvez o grande desafio, se a gente unir tudo do que a gente falou aqui, é você ser o mais conhecido, buscar esse reconhecimento, acho que é a melhor palavra, e seguir entregando qualidade, né? Acho que esse é o... Qualidade em tudo que a gente diz. É isso. É em produto, é em experiência, é em atendimento, é em conteúdo, é em tudo que a gente for produzir. Então, a gente tem vários canais. Aí fala, não, mas esse aqui é um produto para o canal Outlet. Essa não é a mentalidade. Esse é um produto Aramis, que na rua alguém vai estar usando e não importa em que canal ele comprou. É uma marca só. É uma experiência só. E aí você muda a sua mentalidade como você estuda canais de distribuição e consumidor. Então eu acredito que tem muita coisa interessante numa transformação de negócio quando você tem clareza do seu posicionamento. Minha visão, ser a melhor marca premium brasileira. Ponto. Esse é meu desafio. Talvez você já esteja. Talvez para uma parte do consumidor, para uma parte não. Mas quando eu olho para dentro, eu vejo tanta oportunidade ainda de construir, de fazer, que eu estou sempre sentindo que eu tenho pista para andar. Eu acho que é uma sensação gostosa. Eu acho que eu resumiria essa entrevista para encerrar te dizendo assim, dizendo uma coisa que eu acho que eu nunca disse por um entrevistado aqui. É impressionante como tá no seu olho a marca que você trabalha, cara. E assim, eu quero te dizer assim, parabéns, cara.
porque assim, eu já entrevistei aqui em quase 2 anos de programa centenas de pessoas, posso te garantir. É difícil você encontrar alguém que tem um brilho no olho da marca que trabalha. Não me importa qual a sua trajetória para ter chegado onde você chegou, porque nesse nível pessoal nós não nos conhecemos, mas te digo assim, cara, parabéns, cara. Obrigado pela entrevista. A gente fugiu completamente do padrão das entrevistas, o que eu achei excelente. Obrigado. Já te convido para você voltar aqui, a gente falar de um monte de coisa que estava anotada aqui que não deu tempo de falar. Já está estendido o convite para você voltar. Vai ser um prazer. Mas eu finalizo dizendo, cara, parabéns, cara. Obrigado pelo Parabéns, convite. Você acabou de ganhar um fã, velho. E eu falo, o segredo da entrevista são as boas perguntas. Então, obrigado pelas boas perguntas. Tamo juntos. Obrigado mais uma vez. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. A gente já volta 1 minutinho, BMC News, informação que gera valor. Voltamos com o Varejista e vamos direto para o mercado de luxo. Olha só, estou muito chique trazendo o mercado de luxo aqui para o Varejista. Sandra Hayashida, né, que é cofundadora do Luxury Connection, que é um conjunto de experiências que a gente vai entender agora o que é. Experiências, eu gostei do termo, ó, ultra exclusivas. Não é só exclusiva, é ultra exclusiva, porque quando a gente fala do mercado de luxo, tem algumas coisas hoje muito interessantes, é um mercado que cresce muito no Brasil, e eu trouxe aqui a Sandra para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, Sandra, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no Varejista e ter a oportunidade de a gente conversar sobre o mercado de luxo. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e eu acho que a gente vai falar de uma coisa que todo mundo gosta, né? Luxo. Quem não e gosta? Experiências. Né? Você sabe que a gente estava aqui, gente, antes de começar a gravação, ela falou, Rodrigo, o que você quer do mercado de luxo? Eu falei, todos os produtos de luxo lá em casa. Porque, claro, a gente fala brincando, mas quando a gente cita luxo, e independente aí de questões sociais, financeiras, o ponto é, o luxo é uma coisa que agrada, né? O luxo é uma coisa que as pessoas olham com bons olhos, né? É aquela questão que você olha algum produto, você olha um lugar, você olha uma situação, você olha aquilo de luxo, você fala, que gostoso de olhar uma coisa tão bonita, admiração do belo, vamos colocar assim, não é isso? Não, e o melhor de tudo é você viver o belo, né? Você experienciar o belo. E ainda mais você sabendo que você não vai ter uma repetição disso, né? Então aquilo é exclusivo, aquilo aconteceu aquela vez. Não vai acontecer mais. É memorável e nunca vai acontecer de novo. Nunca vai acontecer de novo. Daquele jeito não. Com aquelas pessoas, naquele ambiente, naquela temperatura, provavelmente não. Então me conta o que é Luxury Connection e o que é essa empresa, o que ela entrega hoje dentro desse mercado de luxo com experiência, como você disse, ultra exclusiva. Eu falo que tem um termo em japonês que se fala Ichigo Ichie, né? Ichigo é um caminho, né, que vai acontecer uma única vez na vida, é um momento que acontece uma única vez na vida. E o Ichi é um. Então, assim, é um momento único. Isso foi, acho que, a base da nossa empresa, né? Que a gente falou assim, vamos criar experiências que as pessoas não vão mais se esquecer, né? Então, elas vão ser memoráveis. Então, a gente tem, por exemplo, levar uma mulherada para experimentar joias que provavelmente elas nem vão poder comprar. Não vão poder comprar não porque não tem dinheiro, mas porque existe uma outra fila de multimilionárias no mundo que está muito antes delas. Mas elas puderam experimentar aquela mesma joia que aquela mesma multimilionária vai poder comprar. Então, isso é uma experiência que, por exemplo, nunca mais vai acontecer, né? Isso foi uma experiência que a gente fez agora. Ou seja, você leva pessoas a viverem situações, e não necessariamente de compra de produto, mas situação em que ela nunca mais... Ou seja, é uma oportunidade única de ela viver aquilo. Essa é a ideia. Perfeito. Não necessariamente é uma experiência de compra, mas é uma experiência da marca. É a experiência do branding mesmo. Porque ela vai ficar com aquela marca na cabeça, independente dela poder comprar ou não aquela joia específica. Mas ela vai querer alguma coisa dessa marca. Então, isso é você trazer um branding experience, né, para as marcas. Não necessariamente para o cliente, ele não vai comprar naquele momento, ele somente vai experimentar aquele mundo, aquele universo. Mas só para eu ver se eu entendi a sua entrega como empresa, eu quero dizer assim, claro. Você vai fazer a intermediação entre pessoas e marcas, para que por meio de alguma experiência que conecte a pessoa e a marca, ela viva algo de uma oportunidade única. Se ela vai adquirir, comprar ou não o produto ou o serviço daquela marca, é quase que irrelevante, ou seja, é lateralizado, não é esse o ponto. O ponto é ela viver um dia, viver um momento
em que ela vai falar, gente, eu vivi uma experiência de um dia que foi agradabilíssima. E a sua empresa faz a conexão entre ela e marcas, no plural, vamos chamar assim, que querem oferecer às pessoas essas experiências. Eu entendi certinho? Perfeito. Mais que perfeito. Ou seja, que bom, né? Ou seja, se eu entendi tão rapidinho é porque é um mercado que é não só fácil de entender, mas eu já quero viver uma experiência dessa, né? Exatamente. Me fala, por exemplo, você citou agora de joias. Você tem outros exemplos para citar para que as pessoas possam também ter essa ilustração? Tem uma outra experiência que a gente fez que foi com a SP Art, por exemplo. A gente pegou um grupo de 13 pessoas, das mais diversas, assim, porque isso também a gente escolhe quem que vai, porque a gente quer que as pessoas se conectem entre elas também. E aí a gente pegou uma curadora, né, de arte e a gente fez um passeio diferente, porque a gente fez uma curadoria prévia das obras que estavam na SP Art, e aí a gente convidou 3 galeristas, os mais importantes, para eles estarem contando sobre o artista que eles têm dentro da galeria. Uhum. E inclusive com a participação de um artista. Então, assim, foi um alvoroço, né? Porque normalmente tem os tours, né? Pela SP Art tem, mas eles não são nesse nível. Então, assim, você se conectar com um galerista, com um artista e com uma curadora de arte, sim, é um outro nível, né? Consegue dar mais exemplos? Eu gostei desse exemplo. O que mais? Por exemplo, a gente também fez uma experiência de levar um grupo para visitar a coleção particular de uma coleção particular de arte, né, que não é aberto para ninguém e tal. Então, assim, eu liguei para a pessoa e eu falei, olha, posso levar um grupo para visitar essa coleção, a sua coleção pessoal? Ela falou, vamos combinar. E fomos lá, com 6 pessoas. Super exclusivo também. Aí, né, fez, recebeu, ela contou da coleção dela também. Então são coisas bem exclusivas. São coisas que não são comerciais, né? Ela nunca conseguiria comprar uma entrada de conhecer uma coleção de arte como essa que a pessoa tem. Ela não conseguiria. Você acha que esse mercado hoje de luxo é um mercado que, por qual motivo cresce tanto, por exemplo, no país? A gente vê o mercado de luxo crescendo hoje, não, por exemplo, exatamente a entrega que a sua empresa faz, mas o mercado de luxo como um todo, experiências de viagens, por exemplo, de luxo, né? Experiências de produtos, realmente, como você acabou de dizer, de joias ou de outros produtos, mas assim, por que você acha que o mercado de luxo cresce tanto e as pessoas se interessam tanto por essas questões? Olha, Rodrigo, eu acredito que o luxo ele sempre foi uma coisa que as pessoas sempre quiseram alcançar, né? Ela é algo que é desejo, né? Então, o desejo, eu acho que ele move a humanidade, né? O desejo de ter, o desejo de ser, o desejo de possuir, né? Então, eu acho que por conta disso o mercado de luxo ele cresce bastante. Olha só que interessante, né? O mercado brasileiro de luxo movimentou 74 bilhões em 2022. Em 2000 e até 2030, olha só, deve chegar a 133 bilhões, um crescimento por ano de cerca de 8%. Né? É um estudo inédito, né, da Bain Company sobre esse mercado e o que indica isso? Né? E eu queria muito que a gente pudesse falar assim, a gente às vezes pega um país como o Brasil, que tem diferenças sociais escabrosas, assim, e às vezes as pessoas têm tabus para falar do luxo. Só que o luxo também é um mercado, o luxo também tem o seu público, e é um mercado que cresce por conta dessas experiências, né? Quais são as pessoas hoje que mais querem usufruir desse mercado de luxo? Quem é o seu público-alvo hoje? São pessoas que já, vamos chamar assim, são multimilionárias, ricas e abastadas de dinheiro? Ou são pessoas que estão crescendo e estão querendo essas experiências e aos poucos também querem entrar nesse mercado? Olha, Rodrigo, o mercado de luxo, né, se a gente for pensar assim, olhando os ricos, né, ou os ultra ricos, são menos de 1% da população brasileira. Né? Então, assim, é bem pequeno. É restrito. É bem restrito, exatamente. E, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não está restrito ao sul e ao sudeste. Uhum. Né? Hoje em dia, a gente já tem muitos milionários que vieram, inclusive, do agro. Né, e que muitas vezes não viveram essas experiências de luxo. Tem o dinheiro, mas muitas vezes não tem o acesso. Uhum. Então, eu acho que assim, a luxury, ela trabalha muito nisso. O acesso, principalmente, porque não é só ter dinheiro, no nosso caso. Né? É você ter o acesso. A gente te dá o acesso a coisas exclusivas.
Você para criar essa marca e criar essa experiência, o que você trouxe como referência para criar? Você conheceu uma marca parecida fora do Brasil? Você viveu determinadas experiências? Foi uma vontade pessoal? Como é que veio a ideia de criar uma marca que faça essa intermediação entre pessoas e produtos? Olha, Rodrigo, foi muito baseado na minha network. Eu tenho uma network enorme, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que andei com várias turmas, e etc, e eu nunca fiz nada com isso. E eu pensei comigo que eu gosto dessas experiências. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, meus pais puderam me proporcionar muita coisa, desde pequena, inclusive viagens. Que acho que viagem é a maior experiência de todas, né? E assim, e é aquela coisa, sabe? Às vezes você não quer ir para Nova York só indo para Nova York, sabe? Aquela coisa turista. Não, você quer você quer ir num restaurante que algum local te indica, né? Você quer viver uma experiência que só o local sabe o que é. Então, assim, eu sempre fui vivendo isso ao longo da minha vida. Você diz vivendo isso do ponto de vista individual mesmo? Do ponto de vista individual. E aí também trabalhei para marcas de luxo, né? Como a Hermès, né? Trabalhei para o Cidade Jardim. Então, assim, São Paulo Fashion Week. Enfim, eu fui vivendo esse mercado, né? Experienciando e vendo que as experiências... porque assim, não é só a marca te convida para um almoço, te convida para um jantar. Isso já foi, né? Isso era legal lá atrás, né? Eu fui convidada para almoçar, né, pela marca. Ou eu fui convidada para o desfile. Ok, legal, mas e daí? Mas é engraçado esse daí que você diz, porque assim, é a ideia assim, todo mundo já pode ter sido convidado. Eu quero algo que não é de todo mundo, né? Exatamente. Não é essa, não é esse raciocínio? Exatamente, eu quero algo que não é de todo mundo. Então assim, poxa, não sei, vamos lá, né, para os altos. O Andrea Bocelli está vindo para o Brasil. Então vamos fazer um jantar da marca que vem o Andrea Bocelli cantar para esse grupo de 50 pessoas? Meu Deus! Imagina, isso é exclusividade, isso é único. Imagina, naquele lugar, naquele momento, o Andrea... Enfim, é isso. Isso é experiência. Mas você sabe que você citando isso, você já viveu por acaso isso? Um jantar de 50 pessoas que Andrea Bocelli cantou e você estava lá? Não, com Andrea Bocelli não. Mas já vivi algumas experiências assim, de ter um chefe renomadíssimo num jantar para, tipo, eram nem 10 pessoas, 8 pessoas. Assim, um jantar absurdo de um chefe top que estava no Brasil. E eu fui convidada para esse jantar. Sim. E, na verdade, como é que foi? A cliente, né, desse banco, ela foi convidada a convidar os amigos dela para esse jantar com esse chefe. E a gente chegava todo um cenário montado. Todo um cenário. Não foi nem na casa dela. Eles pegaram um espaço que parecia um apartamento, uma penthouse mesmo. E que ela recebia lá como se fosse a casa dela. Nossa. Com esse chefe. Então, assim, e aí você saía de lá também cheio de gifts, de luxo. Claro, né? Maravilhoso. Você o azeite, sabe, tal, o sal, o sea salt, sabe? Então, assim, foi incrível. Quais são... E você sabe que você falando isso, você pode ter certeza que aguçou a curiosidade de muita gente, assim. Você consegue lembrar de uma viagem que você fez, assim, inesquecível? Um lugar que você conheceu inesquecível? Ou coisa, porque você sabe que você contando isso, já tem gente que já fica assim, assistindo. Ai, imagina o Andrea Bocelli cantando só pra gente. Imagina 8 pessoas num chefe renomadíssimo. Quais foram as experiências que você viveu que foram, assim, marcantes pra você? Olha, pra mim, a mais marcante, e que essa, por exemplo... provavelmente quase ninguém vai conseguir viver até mudar o sistema político lá do país, é Mianmar. Mianmar é a antiga Birmânia, né? Então eu fui para Mianmar, eu fiz Mianmar de cabo a rabo, zero turista, sabe? Lógico, fiz as coisas turistas e tal, mas eu fui para lugares que, assim, por exemplo, tem um porto ali que chama Miracu, que, assim, era comparável a Londres, a Amsterdã. No passado, a Ásia era muito, muito rica, muito próspera. Então, assim, eram templos que Budas de ouro, inteiros, assim, com um cenário de uma luz que entra. Sabe? Então, assim, um negócio inimaginável. E, assim, e agora o país está meio fechado, né? Então, assim, como é que você vai para lá? E é lá na fronteira com Bangladesh. Então, para mim, isso é uma experiência, assim, que... Exclusiva. Super exclusiva. Então, assim... Esse é o tipo de coisa que, lógico, eu tô num extremo, né? Mas é o tipo de coisa que... Quando é que você vai viver isso de novo, né?
E como é que as pessoas hoje, te ouvindo aqui, de repente querem ter acesso a essas experiências? Como é que as pessoas conseguem conhecer a Luxury Connection? Como é que a pessoa vai atrás? Porque, como você falou, né, são muitas vezes algumas experiências, você escolhe determinadas pessoas, você seleciona, até para que o público seja um público condizente e para viver aquela experiência. Como é que a pessoa pode conhecer melhor essas experiências por meio da sua empresa? Olha, Rô, eu falo que assim, é muito de nos conhecer. Então vem tomar um café com a gente, porque assim, a gente adora tomar café sem nenhum propósito. Na verdade, a gente toma café sem nenhum propósito. Cafés exclusivos também não? Não precisa ser tão exclusivo, não. A gente falou, não, vamos lá, a gente toma um café. Ontem, até foi engraçado, só para te dar um exemplo, né? Conheci o primo de uma amiga minha num evento na Japan House, sabe? Aquela coisa meio assim, pô, o que você faz? Vamos tomar um café? Vamos. Fomos tomar um café. Aí ele olhou e falou assim, olha, eu não tenho a menor ideia do que a gente veio realmente tratar nesse café, né? Eu falei, eu também não, mas a gente veio trocar, veio conhecer. E aí saímos de lá com uma experiência exclusiva. O cara tem uma coleção de arte numa fazenda em Sorocaba, exclusivíssima, que ele tem artistas que fazem para ele murais. É um negócio fenomenal, fiquei enlouquecida. Já peguei a Marcela e falei, não, vamos lá conhecer. Então a gente tá indo conhecer. Pra você aí, depois promover pra gente depois fazer uma experiência. Porque ele não sabe se ele vai ficar com essa fazenda. Mas aí, Sandra, foi uma pessoa que você conheceu que vai, pelo que eu entendi aqui, que vai promover uma experiência a outras pessoas. E se tem alguém que tá ouvindo e fala assim, poxa, eu quero viver essa experiência. Eu não tenho uma coleção de arte, eu não tenho uma casa, mas eu quero conhecer. O ponto é te conhecer nas redes sociais e tomar um café. Entre em contato com a gente. Vem tomar um café, vamos trocar, porque todo mundo tem alguma coisa, sabe, inédita dentro. Eu falo isso, todo mundo tem um talento, todo mundo tem alguma coisa, né? Então, assim, imagina, quando eu sentei do lado desse cara, eu não tinha a menor ideia que o cara tinha. Então, assim, fui tomar café porque eu achei o cara legal, né? Eu e a Marcela, minha sócia, né? A gente foi tomar café. Assim, e olha a descoberta que a gente fez, assim, ó. E é assim que as coisas vão se construindo, sabe? Porque aí, de repente, você conhece... Tem uma outra amiga nossa aqui, a gente conversando, né? Porque a gente tá querendo levar uma turma pra Veneza. Porque tá tendo a Bienal, né? A Bienal, ok, todo mundo pode entrar. E aí, qual que é a experiência exclusiva? Ela falou, nossa, a família italiana do meu marido tem uma fábrica do prosciutto mais famoso, que é o Sandonielli, por exemplo. Vamos lá visitar. É uma coisa exclusiva. Ninguém que vai na Bienal assim vai ter acesso a essa fábrica. Então, assim, são essas experiências que a gente fica caçando. Eu brinco com a Marcela que a gente é hunting experiences. Então a gente fica lá. Você é caçadora de experiências exclusivas. Exatamente. E aí a gente leva isso de forma a oferecer para as pessoas. E você tem um calendário já durante o ano que as pessoas podem acessar, alguma coisa nesse sentido? Ou a coisa vai acontecendo meio assim, só com você avisa uma pessoa, avisa outra, ou você tem um calendário mais geral? Não, tem alguns eventos que a gente sabe que vão acontecendo ao longo do ano, né? Então, sei lá, uma Fórmula 1, uma Casa Cor, que está acontecendo agora, uma SP Arte, né? Que aí a gente tenta trazer alguma experiência que seja um paralelo, né? Já que tem as pessoas que se interessam por esse mercado. Então... por esses eventos, né? Então a gente vai buscando ter um paralelo, mas a gente cria do nada também uma experiência. Por exemplo, essa da Fazenda surgiu. Então a gente vai criar em breve. Uma curiosidade, você tem um público mais feminino ou masculino para viver essas experiências? Ou não está dividido assim? Não está dividido. Acho que a gente fez algumas experiências que tiveram mais público feminino, por exemplo, a alta joalheria, né? Mas até tinha alguns homens. Mas não, a gente busca fazer experiências que todos possam ir. Inclusive a gente está pensando em começar experiências que possam ir a família inteira, né? Os pais, as crianças, né? Então que abordem também. Até para que você forme esse entendimento do luxo para quem quer viver, né? Ou para quem gosta dessas experiências desde as primeiras gerações. Você sente isso, por exemplo, uma diferença nessas gerações? O que eu quero dizer pessoas mais velhas estão mais acostumadas a viver essas experiências e as pessoas mais novas não? Ou
Essas pessoas mais novas hoje da geração que é considerada os millennials, a geração Z, eles também, claro, dependendo da classe social, a gente está falando das pessoas mais ricas, etc. Ou essas pessoas mais jovens também gostam de viver essas experiências? Tem a ver com faixa etária também, não? Olha, não tem, acho que depende da experiência. Ter uma faixa etária, às vezes, um pouco mais direcionada, né? Mas, assim, vamos dizer que quem tem dinheiro normalmente são os pais, claro, né? Os jovens ainda estão começando, né? Eles normalmente vão com os pais. Mas, assim, eu vejo que essas gerações mais novas, né? A Alfa, a Z, eles já são muito voltados para a experiência. Eles não estão muito preocupados, eu diria, até em guardar dinheiro. Eles estão preocupados em viver. Eu acho que isso começou um pouco com os millennials e permeia aí. Então, eu acho que a gente vê até pelo comportamento, né? Eles são muito aquela coisa na hora. E querem viver rapidamente as coisas, não querem deixar para depois. E 100%, né? Se jogam. Então, eu vejo muito isso. Então, eu acho que o mercado de experiências, ele tende a crescer muito. Inclusive no digital, né? Eu acho que é um assunto que, né, a gente vai falar, mas assim, o digital também ele tem que começar a promover experiências mais significativas também. É um desafio. E como é que é a experiência no digital? Pois é. Eu acho que hoje em dia, se a gente for olhar, você pode ter o que no digital? Uma experiência de compra, né? Que seja agradável. Eu acho que no digital a gente ainda direciona muito para compra. No caso, por exemplo, da Luxury, a gente não consegue, por enquanto, fazer uma experiência no digital, a não ser que seja uma coisa com VR, né? Alguma coisa que entre um pouco mais essa... Não tem muito, né? Porque quando você fala de experiência ultra exclusiva, por mais que você entre no VR ou em alguma inteligência artificial, seja o que for, é uma coisa um pouco mais padronizada. Exato. Você vai viver o único, o ultra exclusivo, que é a sua proposta, muito mais no presencial. Por enquanto, ainda não existe uma coisa tão exclusiva assim no digital, né? Por enquanto não dá para personalizar exatamente tanto a experiência. Mas eu acho que a inteligência artificial está caminhando, de repente ainda a gente vai... Eu também acho. Vai chegar em alguma coisa nesse sentido. Não, eu vou te falar, porque é uma loucura, né? Eu uso todo dia, né? O ChatGPT, tudo isso. Então, assim, eu fico olhando e falo, nossa... Mas esse negócio é muito inteligente. É muito bom, né? É muito bom. Tem muita coisa para evoluir ainda. Tem muita coisa. Então, eu realmente acredito nessa evolução no digital também, dessa experiência personalizada e única. Sandra Hayashida, né? É a cofundadora da Luxury Connection, né? Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Acho que o mercado de luxo é um mercado que a gente tem que abrir espaço para poder conversar e também é um nicho importantíssimo dentro do mercado. Agradeço muito a sua presença. Espero que as experiências continuem ultra exclusivas e que você volte aqui em breve para contar. Olha, Rodrigo, tem uma experiência que eu preciso levar aí para te contar que a gente viveu. Você traz imagens também que para a gente vai ser muito legal para mostrar. Maravilhoso. Tá bom? Trago sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Sandra. Tá bom? Obrigado. Esse foi o Varejista. Sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow1, uma empresa do Gouveia Ecosystem, BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Obrigado.